E aí, a partir de agora, a gente vai falar da secreção pancreática, né? A secreção pancreática, né, o pâncreas, esse órgão, ele é dividido, né, em duas porções. Tem a porção endócrina, que é aquela responsável pela produção dos seus hormônios, e aqui está representado, né, aqui por essa seta azul, onde você observa esse aglomerado aqui, representando as ilhotas de Langerhans, e são essas células, esse agrupado de células, que são responsáveis pela porção endócrina, ou seja, a produção desses hormônios, principalmente os mais conhecidos, que é a insulina e o glucagon. E nós temos também a porção exócrina, né? E o que é essa porção exócrina? Essa porção exócrina, né, formada aqui por esses ácidos também, ácidos pancreáticos, você observa aqui o ducto, ó, e os ácidos que vão ser responsáveis pela produção das enzimas, do bicarbonato, etc. Ou seja, da própria secreção pancreática, que vai se desembocar lá no duodeno, tá? Então, o que acontece é que essa porção exócrina é ela que vai ser responsável pela produção das enzimas, que vão ser necessárias para a digestão de uma refeição mista. O que significa dizer isso? Ela é capaz de digerir carboidrato, lipídio e proteína, né? Então, é uma secreção importantíssima e rica, capaz de digerir esses 3 tipos de macronutrientes, né? Mas quem produz essa secreção são essas células, esses ácidos pancreáticos, a gente chama, tá? E aqui representado esses grânulos, que serão exatamente quando eles forem estimulados, esses ácidos, a produzirem essa secreção, seja ela enzimática, aquosa, né, com bicarbonato, e ela vai alcançar aqui essa região do ducto para ser secretada lá no duodeno. Essas células, esses ácidos pancreáticos, se a gente for ver essa relação da função dele, eles têm uma maior função em relação à secreção das enzimas. A importância é bem maior. Ela tem essa função muito forte em relação à secreção e produção de enzimas, que a gente até chama de grânulos desimogêneos, que é a forma da qual é produzida e vai ser secretada. E existem também, se a gente observar, tem umas células aqui que meio que fazem parte desse ducto, né? E serve como se fosse uma membrana aqui, da qual essas células acinárias pancreáticas, elas estão sobrepostas, né? Estão aqui como se fosse repousando sobre elas. E essas células centroacinárias, elas também vão ser importantes porque ela tem uma participação na liberação de bicarbonato, né? Que é bastante efetivo quando a gente pensa na importância que é para que a gente tenha uma neutralização do bolo alimentar, para que a gente tenha a ação das enzimas digestivas, tá? Mas como essa aula da gente, ela está voltada mais para a questão digestiva, né, com fisiologia gastrointestinal, então a gente vai se deter à porção exócrina. Nós vamos ter no curso, e foi realmente a ideia da gente, né, para a gente tratar de todas as porções de uma forma bem aprofundada, vamos falar somente da porção endócrina, que aí o Saulo vai entrar falando com essa parte, né, dessa produção dos hormônios e a participação de seus efeitos metabólicos, só com essa regulação. É uma aula somente da regulação da questão da porção endócrina, tá? Então, vocês vão ter essa aula mais adiante. Aqui, mais uma vez, né, demonstrando, né, o pâncreas, né, e seus ductos principais, aqui onde vai desembocar, né, o produto desses ácidos pancreáticos, para que ele seja secretado no ducto principal e alcance, né, o lumen intestinal. Então, aqui ele vem mostrando, ó, esses ácidos, parecem uns cachinhos, né? Parecem as glândulas salivares, tem esses cachos, assim, de ácidos, células acinares, e elas vão produzir, como eu falei para vocês, a sua secreção, e aqui mostrando, ó, de outra forma,
essa célula e seus grânulos imogêneos, que vão ser secretados aqui nessa região do ducto, tá? E as células epiteliais, como eu falei para vocês, elas também vão ter participação nessa secreção, porque elas podem também estimular a liberação do bicarbonato. Aqui mostrando para vocês, nessa porção endócrina, que será melhor aprofundada, né, na verdade, na aula de regulação endócrina, mas aqui a gente pode ver que tem várias células que compõem essas ilhotas, essa parte endócrina do pâncreas, tá? E a gente tem as células beta-pancreáticas, que são aquelas responsáveis pela produção da insulina. A gente tem as células alfa, que vão produzir o glucagon, além de outras células, né, como a delta e o polipeptídeo pancreático, tá? E aí, como é que se dá a regulação da secreção enzimática do pâncreas, né? Eu entendi que essa secreção ela vai ser importantíssima para a digestão de todos os macronutrientes, mas como é que ocorre essa regulação? Quer dizer, o que é que estimula para que esse pâncreas ele seja sinalizado de que precisa produzir essas enzimas e precisa secretar para elas terem a sua ação a nível de lume intestinal? Então, os estímulos para essa regulação, eles são diversos, tá? E dependendo do estímulo, você vai ter vias moleculares diferentes. Mas, em suma, nós temos duas vias principais que a gente pode dividir para essa regulação. A gente tem um estímulo através do aumento do AMP cíclico, tá? E aí, esse aumento do AMP cíclico se dá graças, né, a essa quebra da adenilato ciclase, e você, consequentemente, você aumenta a concentração de AMP, que ativa o pKa, e assim você estimula a secreção desses imogêneos. E da mesma forma, você também tem estímulos, isso para vários tipos de substâncias, né? Então, a gente tem o VIP, né, que é o peptídeo inibitório vasoativo, que pode estimular essa cascata para liberar, tá, o neurotransmissor. A gente tem a secretina, que é um hormônio que consegue também estimular, por essa via, a secreção, principalmente de bicarbonato, tá? Existe também a via por CCK, lembra que eu falei que a CCK tem várias funções, e uma das principais ela tem de estímulo da liberação do conteúdo pancreático, né? Então, quando ela é liberada por estímulo da presença de gordura no bolo alimentar, isso é um dos principais estímulos para esse hormônio, o que vai acontecer? Essa CCK ela vai se ligar ao receptor, né, lá naquelas células acinares pancreáticas, e ela vai induzir, né, via receptores acoplada à proteína G, o aumento, né, do IP3, e esse aumento do IP3 vai induzir a liberação de cálcio, que é um grande sinalizador da excreção, né, na secreção de substâncias, tá? Então, essa seria uma outra via para esse mecanismo de secreção enzimática do pâncreas. Então, a gente tem a via AMP cíclico e também tem a via pelo aumento do cálcio intracelular, tá? E essa via do cálcio intracelular, a gente tem tanto a participação da CCK, que é a colecistoquinina, como também a gente tem a participação da acetilcolina, que é um neurotransmissor que vai ser liberado pelo nervo vago, né? Então, a gente vai ter esse reflexo, seja ele, no caso aqui, com a presença do alimento, né, por exemplo, no estômago, e ele chegando no duodeno, ele pode, sim, estimular as fibras nervosas vagais e elas secretarem essa acetilcolina e, dessa forma, lá no pâncreas, estimular a secreção das enzimas digestivas. E é interessante observar que essa figura ela vem mostrando, que eu, né, de forma resumida, que eu falei para vocês, dessa participação da secretina. Então, a secretina ela vai ser estimulada principalmente pela chegada desse alimento ácido, essas células S, vai secretar esse hormônio vai conseguir cair na corrente sanguínea e alcançar os ácidos pancreáticos.
Então, se ele consegue alcançar via corrente sanguínea esses ácidos, né, já que esses ácidos têm essa irrigação também, é bastante irrigado por capilares, então a gente consegue, dessa forma, induzir o aumento que é de bicarbonato a ser secretado por essas células, tá? Então, a secreção de bicarbonato, ela é principalmente induzida pelo hormônio secretina, tanto a bicarbonato como também a água, deixando a solução dessa secreção pancreática mais aquosa. Tá? E a gente tem também a CCK, como eu falei para vocês, né? A presença desse alimento, principalmente de gordura, vai estimular essas células a produzirem, né? A gente vai revisar um pouquinho que a gente já viu na aula passada, a CCK, que vai ser liberada também na corrente sanguínea, e assim como a secretina vai agir nos ácidos pancreáticos, e assim que ele agir nos ácidos pancreáticos, o que vai acontecer? Ele vai ser responsável pelo estímulo da secreção enzimática desses ácidos, né? Então, a secretina, ela vai estimular mais a parte do bicarbonato e dessa solução aquosa, que forma a secreção pancreática, e a CCK, ela tem um grande estímulo, um grande efeito na secreção enzimática desse pâncreas, né? E aí, dessa forma, eu tenho lá no meu duodeno, exatamente nessa secreção das enzimas, e também tenho do bicarbonato. Bicarbonato esse que vai ser importantíssimo para neutralizar esse bolo alimentar que está chegando do estômago, né, altamente ácido, ele vai ter que se neutralizar no duodeno, porque o duodeno, ele não tem, nem muito menos a parede intestinal, ela não vai estar tão preparada como a do estômago para esse tipo de acidez, né, para na verdade, essa quantidade de acidez. E também você precisa de um pH mais alcalino para ter uma ação, um pH ótimo das enzimas pancreáticas, tá? Então, bicarbonato, de qualquer forma, ele é bem importante pensando nesses dois efeitos, tá? E aí, mostrando para vocês, né, de uma forma mais ampliada, tá? Onde você vê que as células acinares, a presença da CCK estimulando as enzimas, né, os imogênios, a serem produzidos e secretados aqui no ducto, né? E a secretina estimulando aquelas células epiteliais, que eu falei para vocês, que estão aqui, né, como se fosse uma camada que está apoiando essas células acinares. E ela vai ser bem importante para essa troca, né, da composição de eletrólitos de água no ducto, né, que vão ser secretados no ducto, e também do próprio bicarbonato, né, que ele vai ser secretado e vai passar ao longo desse ducto para ser excretado lá no duodeno e ter a sua função. No caso da secreção pancreática exócrina, tanto de neutralizadora, né, porque ela vai neutralizar a acidez do bolo alimentar, como também digestória, né, onde ela vai degradar os macronutrientes como um todo, né, seja carboidrato, seja lipídio, ou seja proteína. E aqui só mostrando para vocês as principais enzimas, né, bem conhecidas de todos, acredito eu. Então, todas essas enzimas, por isso que eu digo que ela consegue, né, abordar a digestão dos macronutrientes como um todo, que você tem proteases, você tem enzimas que vão digerir o carboidrato, lipase, entre outras, como nucleases. Tá? E as mais conhecidas, né, são essas daqui que a gente escuta bastante falar nas nossas aulas, né, que já tivemos de fisiologia. O interessante observar é que o suco pancreático, a gente tem essa função de digerir as proteínas, né? A gente tem várias proteases, como, por exemplo, a própria tripsina, que digere proteína. E aí vocês poderiam perguntar, mas como é que essa secreção que contém proteases, que digerem, né, proteínas, por que durante o processo de secreção dessas enzimas, isso não leva a uma degradação do próprio órgão, né, uma lesão, uma degeneração, pela presença dessas enzimas que podem
fazer o que a gente chama de autodigestão, né, visto que ela tem essa atividade de degradar proteína. O que acontece é que esse suco pancreático, essa secreção pancreática, quando ela é liberada, eu falei para vocês, ela é liberada na forma de zimogênios, ou seja, é na forma inativa. Então, essa forma inativa, ela precisa ainda ser ativada. E aí, como é que ela vai ser ativada? Quando ela for liberada no intestino, e essas proteases, elas estiverem em contato com o enterócito, o que vai acontecer? No enterócito tem uma enzima chamada enteroquinase. E aí, essa enteroquinase é que ela vai ser responsável por ativar a cascata de ativação dessas proteases. Então, por exemplo, o que acontece é que o tripsinogênio, que vai ser convertido na sua forma ativa, que é a tripsina. Então, essa enteroquinase, ela estimula a formação da tripsina, porque ela ativa, né, esse zimogênio, que é o tripsinogênio, em tripsina. E a formação da tripsina é essencial porque é ela que vai dar toda a cascata de ativação das outras proteases, certo? Então, por exemplo, o quimiotripsinogênio, por causa da tripsina, se converte em quimiotripsina. A proelastase, devido à presença da tripsina, se converte em elastase. E da mesma forma, a procarboxpeptidase A em carboxpeptidase A e da mesma forma a B, tá? Então, vocês observem que esse é um mecanismo fisiológico importantíssimo de que você tem uma proteção do órgão, né? Apesar de ele ter essa função essencial de digerir as proteínas, que depois elas vão sofrer um processo ainda de digestão lá a nível de enterócito, que a gente vai ver na digestão, para serem absorvidas. Mas o que protege esse órgão da ativação dessas proteases é exatamente porque ele é liberado na forma de zimogênio. E aí sim, graças à enteroquinase, é que você vai ter esse papel de ativação dessas enzimas. E da mesma forma que a secreção gástrica, a gente também tem as fases da secreção pancreática, tá? Então, a secreção pancreática, da mesma forma, existe a fase cefálica, que é iniciada pelo gosto e pelo cheiro do alimento, mas ela tem uma regulação mediada por quem? Pelo vago, né? Então, essa liberação do conteúdo da secreção pancreática, ela vai ter, principalmente, se for a nível cefálico, somente da parte sensorial em relação aos sentidos, vai ser mediado pelo vago e vai ser uma secreção mais enzimática, certo? Agora, na presença do alimento no estômago, né, com a distensão desse bolo lá no estômago, o que vai acontecer? Também via reflexos do nervo vago, você vai ter um estímulo do pâncreas a liberar o seu conteúdo enzimático. É uma forma que o organismo tem já de preparando para a chegada desse alimento, e isso é importantíssimo, porque você otimiza a digestão, né? E assim, consequentemente, a absorção desses nutrientes. Entretanto, a fase intestinal, ou seja, a presença desse bolo alimentar a nível de intestino, seja lá no duodeno, no jejum, é que vai ter a maior porcentagem da secreção em relação ao pâncreas. Então, quando se fala em secreção pancreática, você tem estímulo cefálico, você tem um estímulo gástrico, mas o estímulo intestinal, ou seja, esse alimento lá no intestino, é o que vai ser mais representativo para a secreção pancreática. Cerca de 80% da secreção pancreática que vai ser liberada e utilizada na digestão, ela é estimulada a nível intestinal. Então, precisa, né, de uma forma mais efetiva para essa liberação, para que haja a presença desse alimento no intestino, tá? E aí, essa secreção, ela é tanto enzimática, quando ela é aquosa, né? Você tem uma secreção completa aí, principalmente com bicarbonatos, eletrólitos, que vão ajudar na participação da neutralização desse bolo alimentar. Então, a secreção biliar, a nossa conhecida bile, ela é produzida pelo fígado, tá?
Então, a gente tem essa produção pelas células hepáticas, e ela vai passar por vários ductos, até desembocarem no ducto hepático comum, e encontrarem o ducto cístico, onde lá na vesícula biliar, ela vai ser armazenada. Então, a bile, né, que é tão conhecida pela sua função de emulsificação de gorduras, ela é produzida pelo fígado, é secretada pelo fígado, mas ela fica armazenada na vesícula biliar. E somente com o estímulo da contração dessa vesícula é que a gente tem a liberação desse conteúdo, onde ele vai passar por esse ducto até ser liberado no duodeno, né? Essa secreção biliar, ela é estimulada por quais fatores, né? A CCK, como eu falei para vocês, é um hormônio que participa de várias funções em termos de digestão, e não diferente, ele tem a participação ímpar em relação à bile, porque ele estimula a contração dessa vesícula, fazendo com que haja o que? A expulsão da bile dessa glândula, tá? E assim ela seja estimulada a ser secretada. Ela tanto contrai a vesícula biliar, como também ela acaba relaxando esse esfíncter, tá? E é graças a esse relaxamento que a gente tem essa liberação da bile. Outro ponto importante é que a secretina, ela também estimula a secreção da bile, tá? E principalmente da parte mais aquosa dessa bile, tá? Em relação à questão das fases, e da mesma forma que na gástrica, na pancreática, a gente também tem essa regulação biliar. Então, a gente vai ter o nervo vago, através das vias sensoriais, estimulando a secreção dessa bile, né? Principalmente uma bile, né, menos concentrada. Depois, a gástrica, com presença do alimento, também vai estimular, por via vagal, essa liberação. E na intestinal, a gente já vai ter a participação desses hormônios. E aí, esses hormônios, CCK e secretina, principalmente, eles vão atuar amplificando esse efeito da vesícula biliar, contraindo e estimulando de forma eficaz essa liberação da bile. E a função digestiva da bile, que é uma das mais conhecidas, é exatamente a emulsificação. Então, o que seria essa emulsificação? É como se fosse a dispersão, né? Ajuda a solubilizar essas gorduras que têm a sua característica hidrofóbica, ou seja, em um meio aquoso, como é o lume intestinal, a tendência das gorduras lipídicas é elas se agruparem, né? Então, como elas se agrupam, formam um bolo assim, juntinho de gordura, isso prejudica a ação das enzimas digestivas, as enzimas que vão contribuir para a degradação da gordura, para que ela seja absorvida. Então, os sais biliares vão ser importantíssimos, porque eles têm características anfipáticas, né? Ora polar e ora apolar. Então, o que vai acontecer é que quando esses sais biliares, né, eles forem liberados da vesícula biliar e encontrarem as gorduras, eles vão formar o que a gente chama de micela. E o que é a micela? Eles conseguem recobrir, dispersar essas gorduras em várias partículas menores, de forma a organizar com que a parte desses sais biliares polar fica voltado para fora, onde é o ambiente aquoso, né? E a parte mais interna, agrupando toda essa gordura que foi ingerida na alimentação, para que ela seja o quê? Tem a ação da lipase pancreática, que é a enzima que vai digerir a gordura que é secretada pelo pâncreas, certo? Então, para que essa lipase pancreática ela consiga agir nessas gotículas de gorduras que vão ser dispersadas pelos sais biliares, a gente precisa dessa ação feita pelos sais biliares, formando essas micelas, onde vai permitir a ação dessa lipase, ela vai conseguir ter acesso e vai iniciar a quebra dessas gorduras, tá?
E isso não é só importante para a digestão, mas que também essa formação da micela vai ser importantíssima, porque ela aumenta até a área de absorção para favorecer a absorção no lumen intestinal, né? Então, os sais biliares, ele é realmente essencial para que você haja uma absorção efetiva de gordura, né? Se você tem a presença fisiologicamente normal dessa bile, a consequência, o efeito disso é você ter uma digestão e absorção efetiva da gordura. Qualquer prejuízo que você tenha na liberação da bile, consequentemente, você não vai conseguir digerir e absorver essa gordura direito, né, de forma eficaz, e, consequentemente, isso vai ser o quê? Eliminado, tá? E aí, com um experimento bastante conhecido, né, só para a gente relembrar da importância da função digestiva da bile, é que se você, por exemplo, a gente imaginar um ambiente, né, do intestino, em que você coloca a água e o óleo, você vê separadamente essas fases, né, a parte polar e esse óleo bastante hidrofóbico, quando ele fica separado da água. Mas se você coloca um detergente, por isso que a bile é considerada, né, como se fosse um efeito detergente, você consegue uma mistura, uma dispersão melhor dessa gordura nesse meio aquoso, né? E é similar ao que acontece nesses experimentos, né? Você coloca a água, o detergente, o óleo, é o que acontece dentro do nosso intestino. Esses sais biliares, eles agem como detergente, facilitando essa dispersão, né, que fica um aglomerado de gotículas de gordura no meio aquoso, facilita a dispersão em várias gotículas de gordura para que haja o acesso dessa lipase pancreática e, consequentemente, da sua absorção. Por fim, existe também um mecanismo de reaproveitamento dessa circulação. Então, a gente tem essa produção pelo fígado, ela vai ser perpassada, vai ser utilizada a nível do duodeno, mas se você observar, esses sais biliares podem ser reaproveitados. Então, a nível de intestino, jejum, no ilho e até mesmo colo, você tem uma reabsorção de grande parte desses sais biliares, tá? Eles alcançam o retorno venoso via veia porta, tá? E aí você consegue fazer um aproveitamento, né, alcançar o fígado, e eles processam e lá o fígado, as células hepáticas conseguem fazer o reaproveitamento, processam que ali eles podem aproveitar para fazer uma secreção dos sais biliares para ser armazenada na vesícula biliar, tá? O reaproveitamento é tão importante que se você observar, a expressão fecal desses sais biliares é bem diminuta e também a expressão renal bem menor, né, 0,5 gramas por dia. A gente tem esse retorno de circulação interhepática, essa comunicação bem eficiente em relação ao reaproveitamento desses sais biliares. E, por fim, a secreção intestinal, que a gente vai dialogar mais na parte de digestão, mas só para lembrar vocês, né, dessa característica bem intrínseca do próprio intestino, que são essas viscosidades, né, que aumenta a área de absorção, mas que tem várias células, né, células essas que vão ser importantes para a liberação de água, eletrólitos, bicarbonatos e também da parte digestória, né? A gente tem algumas enzimas digestivas que são liberadas pelos enterócitos, tá, além do muco, que vão ser importantes também para o processo final de digestão, para que haja absorção dos nutrientes e aproveitamento deles, né? E quais são essas enzimas? A gente tem várias delas, né, que estão lá nos enterócitos. A gente tem, por exemplo, a lactase, a isomaltase, a maltase, a sacarase. Então, são várias enzimas que estão presentes nos enterócitos que vão ajudar para que haja essa digestão final dos carboidratos na sua forma absorvível. Quais são elas? Galactose, glicose e frutose. Tá? Aí é somente essas formas que são absorvidas no nosso sangue.
E no caso da proteína, da mesma forma, ele sofre ação ao longo do trato gastrointestinal, mas se ainda alcançar lá nível de enterócito, ainda tiver oligopeptídeos, ainda vão precisar sofrer ação de peptidases, que possuem, né, nessas células dos enterócitos, tem peptidases, que são capazes de digerir os oligopeptídeos que ainda restaram, e aí sim você consegue ter o efeito de somente absorver os aminoácidos, que é a forma absorvível de proteína. Não tem outra forma. Só absorve proteína na forma de aminoácidos.